Salmo 25, eu lendo e meditando, para mim mesmo, Deus fala ao meu coração. E aí, então, quando vem o desejo de partilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo, que me animou, que me renovou, que me ajudou no momento difícil da minha caminhada também. E o Salmo 25 todo é muito bonito. Depois, quem quiser ler, e depois em casa, e tranquilo, amanhã, outra hora. Mas hoje nós vamos meditar do versículo 4 até o 10. Ele fala sobre o caminho de Deus, e sobre as veredas de Deus, e que Deus dirigir e nos ensinar esse caminho de Deus, essa vereda, essa caminhada, né? Essa trilha, vamos dizer assim, que ela é especial, não é qualquer caminho, não é de qualquer jeito. As coisas de Deus e o caminho de Deus, ele nos conduz à vontade de Deus e ao centro da vontade de Deus, nos conduz a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente caminha esse caminho, quando a gente percorre o caminho de Deus, e em Hebreus, na carta aos Hebreus, fala que ele nos convidou, uma carreira que nos está proposta. Ele, então, nos faz uma proposta de caminhar nesse caminho, nessa carreira dele. Quando a gente entende que o caminho dele é o melhor para nós, quando a gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não sente muito isso no momento, tem situações que a gente fala assim: Senhor, se eu tenho certeza, se eu tenho certeza que isso é bom para mim, o que eu estou passando agora, porque a palavra do Senhor diz que a tua vontade é boa e é perfeito e agradável. Eu não estou sentindo nada de agradável nessa situação e não é nada de bom para mim. A gente não consegue entender no momento que a gente está passando uma situação difícil qual o propósito de Deus em tudo isso. Mas mais adiante, muitas vezes, é que a gente vai entender o porquê e o propósito de Deus, não é? Como Jesus falou para os discípulos uma vez, ele disse: o que eu estou fazendo agora, nesse momento, vocês não estão entendendo. Vocês vão entender depois. Então, muitas vezes, por causa da nossa limitação, da nossa mente humana, né, da nossa capacidade de viver nesse mundo material, na matéria, a gente tem dificuldade de entender o reino de Deus, as coisas de Deus, as verdades espirituais de Deus. E é claro, com a nossa dificuldade de entender, muitas vezes o que Deus está fazendo hoje, a gente só consegue ver o hoje, e baseado no hoje, na nossa experiência, não está nada bom, não nada agradável. Mas nós precisamos ter essa confiança de que tem um Deus, há um Deus verdadeiro nos céus, que sabe o que é melhor para nós no amanhã, que vê o futuro que nós não vemos, que sabe o que vem depois e nós não sabemos, e ele sabe o que vai ser melhor. E nós precisamos descansar nessa fé, de confiar na soberania de Deus, que Deus, o que ele está fazendo, ainda que nesse momento eu não entenda, no futuro, ao olhar para trás, ao rever a história, eu vou entender o porquê que ele permitiu eu passar por tudo que eu estou passando. Então, muitas vezes, é assim que Deus faz. E aprender os caminhos de Deus e confiar de trilhar esses caminhos é onde está o segredo da gente ter paz, da gente encontrar a tranquilidade e a força que a gente precisa para perseverar nas horas difíceis. E é isso que o salmista está dizendo aqui neste salmo. Vamos ler, Salmo 25, vamos ler o que o salmista Davi está dizendo aqui. Ele diz: olha, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Me deixa saber, me deixa conhecer o teu caminho. Me aponta o teu caminho, me ensina a direção. Ensina-me as tuas veredas. Hoje em dia é muito fácil saber caminho, porque a gente tem o tal famoso GPS. Você põe no telefone, põe aqui ali, ele te leva. Se você entrou no lugar errado, ele fala recalcular, mudar a direção, e ele te acha o caminho e te leva aonde você quer ir. Mas aprender caminhos não é fácil. Antigamente, sem GPS, o tal daqueles mapas, daqueles livros gigantes, que a gente, com as letras minúsculas, que a gente tinha que achar nome de rua, e aonde que ia, aonde que não ia.
Era uma dificuldade para viajar, para chegar numa cidade grande que você não conhecia, achar um endereço. Aprender caminhos, saber aonde ir para não errar o caminho, é muito importante. Na nossa vida, ainda mais, porque às vezes uma decisão errada, né? Uma escolha que não foi acertada, pode mudar o rumo e trazer consequências não agradáveis para a nossa vida. Então, é muito importante a gente saber o caminho certo, a gente saber aonde nós estamos colocando os nossos pés. E a palavra de Deus, no Salmo 119, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é como luz e lâmpada que ilumina o meu caminho. Uma coisa importante é andar onde tem claridade, luz, que você sabe onde está pisando. Imagina andar no escuro, que você não sabe se tem um buraco, se tem um bicho, uma cobra, alguma coisa, algum metal que vai fincar no pé. Caminhar no escuro é muito ruim. A gente precisa caminhar com clareza, e a luz da palavra de Deus que ilumina o nosso caminhar. A ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, traz entendimento, traz clareza para nós, traz essa luz que nós precisamos para ter discernimento, compreensão do caminho de Deus. E aqui que o salmista está dizendo, me faz saber os teus caminhos. Por favor, me ensina. Eu quero aprender, eu quero saber qual é o teu caminho, qual é a direção certa. Hoje eu coloquei uma meditação também no grupo sobre a sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a acertar, a escolher corretamente qual o caminho a seguir. Guia-me na tua verdade. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Guia-me na tua verdade. Vivemos num mundo em que a mentira virou moda. Tudo é fake news, né? Tudo é falso. Você não confia em mais nada e mais ninguém. Foi o tempo que toda a família sentava em frente à televisão para ouvir as notícias, saber o que aconteceu hoje. Hoje em dia, ninguém acredita mais em nada que se fala, ninguém sabe onde está a verdade. A verdade é aquilo que dá direção e luz e entendimento. Jesus disse que ele é a verdade. E ele disse, conhecereis esta verdade, a verdade é ele, conhecer a ele, e essa verdade vos libertará. Está sendo muito usado esse versículo bíblico, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é qualquer verdade que esse versículo está falando, não é qualquer coisa que é verdade, que estão usando de todo jeito isso aí. A verdade que a Bíblia está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer Jesus vai te libertar. É esse o conhecimento que a gente precisa. A verdade de Deus é o próprio Senhor Jesus. Ele é a verdade de Deus. Guia-me, Senhor, na tua verdade. Guia-me na tua palavra, aquilo que é verdadeiro, que é real, não aquilo que é imaginário, não aquilo que é criação humana, não aquilo que é invencionice humana. Guia-me na tua verdade, aquilo que é do Senhor para o meu coração. Me ensina, eu quero aprender. Gente, nós todos temos que ser discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz. O discípulo de Jesus é aquele que está ali para aprender. Jesus é o mestre e eu sou o aprendiz, eu sou o aluno. Nós, não importa a idade, nós temos sempre algo para aprender. Não importa quanto tempo você tem de vida, de experiência de vida, sempre há alguma coisa nova para a gente aprender. Da parte de Deus, principalmente, porque ele é infinito, né? É o princípio e o fim, ele é todas as coisas, todo o saber está nele, e por mais que a gente conheça de Deus, a gente não tem conhecimento total de Deus. O profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, que é um processo, a gente conhece todo dia um pouco mais do caráter de Deus, das bênçãos de Deus, da verdade de Deus. É uma busca.
A gente busca, a gente lê a palavra, a gente conversa com Deus, Deus conversa com a gente aprende de Deus todo dia. À medida que a gente ama a palavra de Deus e tem interesse nas coisas de Deus, a gente vai crescer nessa verdade, nesse conhecimento dessa verdade. Então, a gente vai aprender dele. Ensina-me. Senhor, eu quero ser ensinado. Eu quero ser ensinável. A pessoa que é ensinável é aquela pessoa que está disposta a reconhecer quando ela pensa que uma coisa é certa, e aí ela lê na palavra de Deus, não, isso não está certo. Então ela diz, ok, então eu estou errada. Ela admite, eu errei, eu pensava desse jeito, a Bíblia está dizendo que é diferente, então eu tenho que mudar meu jeito de pensar. Porque o meu jeito de pensar tem que estar de acordo com o pensar de Deus, com a palavra de Deus. Então, olha, a gente ser ensinável é uma pessoa ser humilde, de reconhecer que não sabe tudo, que ainda precisa aprender. E ser humilde de dizer, opa, Deus está falando alguma coisa comigo hoje que é novidade, eu não tinha pensado nisso, eu não sabia disso. Então, eu preciso mudar isso na minha vida. Então, a gente tem que ser flexível e disposto a mudanças, porque quem quer aprender, quer mudar, quer melhorar, quer crescer, quer amadurecer, quer cada dia ser melhor para Deus, estar cada dia mais próximo de Deus, aprendendo mais e mais dele. Então, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. O Senhor é o meu Deus, e é o Senhor que enviou Jesus, o teu filho, para a minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Por ti, é no Senhor que está a minha esperança. Todos os dias, eu não espero em mais ninguém, minha esperança não está confiada em homens, né? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, vai se decepcionar, vai ter muitas decepções e tristeza, porque se botar minha confiança no ser humano, por melhor que seja meu amigo, ele um dia pode errar, pode falar, pode me decepcionar. Botar a esperança numa organização, ou num governo, ou em seja o que for, a nossa esperança tem que estar depositada em Deus. Ele nunca nos decepciona. E o salmista está dizendo aqui, olha, eu espero, a minha esperança está no Senhor todo dia. Todo dia, para tudo da minha vida, eu confio e espero no Senhor. Então, quando a gente vê, Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Então, nada significa o quê? Nada. Tem alguma coisa da sua vida que você pode fazer sem Jesus? Não, nada é nada. Até para fazer o cafezinho que você faz todo dia já de cor e salteado, Jesus está dizendo que até para isso você precisa dele. Porque se ele não te der saúde para você levantar e ficar de pé, controle da mente que movimenta a sua mão, né? Quando a pessoa tem um problema de saúde lá, que paralisou um lado, como é que faz? Para tudo você depende de Deus. Jesus quis dizer isso, sem mim nada podeis fazer. Eu dependo do Senhor todo dia para todas as coisas, tudo que eu tenho, toda dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, vem de Deus, a palavra de Deus diz. Tudo vem dele. E ele diz assim, Senhor, verso 6, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Lembra-te das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. A misericórdia de Deus é a compaixão, a pena, o amor, a piedade do coração de Deus. Deus olha para nós, apesar de ver os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Deus olha e tem compaixão. Quando a gente busca Ele, quando a gente demonstra o interesse de aprender, de andar com Ele, mesmo sabendo que somos falhos, imperfeitos, a gente fala, Senhor, tem misericórdia, tem dó de mim, errei de novo, ó que cabeça dura a minha, falei que não ia fazer isso e fiz outra vez. Parece um negócio, mas Paulo, o apóstolo Paulo, que é Paulo, gente, disse, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse quando vê, já fiz. Tá? Paulo, o apóstolo, escreveu isso, imagina. A gente pensa que ele, né, o super Paulo, escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Um homem que andava com Deus, que ouvia Deus. E ele tinha essa mesma luta humana
de ser imperfeito, de fazer coisas que arrependia de ter feito. Então, essa é a luta nossa humana, mas se nós queremos estar com Deus, ainda que nas nossas limitações e imperfeições, a gente perseverar de pedir perdão e tentar e continuar buscando a Deus. E aqui, então, o salmista está dizendo, Senhor, lembra-te das tuas misericórdias. Para e pensa aí no seu amor por mim, na sua misericórdia, e me perdoa, vai me ajudando aí, vai me perdoando, a sua bondade, a sua benignidade, porque é eterna a sua bondade e misericórdia. Então, continua me abençoando, Deus, não me deixa de lado, não. Verso 7, ele fala, não te lembres dos pecados da minha mocidade, e nem das minhas transgressões. Senhor, eu fui jovem, eu já fiz muita burrada, muita bobagem nessa vida, eu já aprontei muito. Senhor, não lembra disso, não. Esquece os meus pecados, me perdoa, apaga, esquece eles, me dá uma chance de endireitar a minha vida, de recomeçar, de fazer tudo novo agora, caminhando com o Senhor. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, aquilo que eu transgredi a tua lei, que eu ultrapassei, que eu quebrei princípios espirituais, que eu errei, que eu falhei. Me perdoa. Ele estava aqui confessando seus pecados e pedindo perdão de Deus. E ele disse, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Em outras palavras, na verdade, eu não mereço que o Senhor pense em mim, que o Senhor me ajude, me abençoe, porque eu já pisei na bola demais. Mas, por misericórdia, por piedade, lembra de mim. Pela bondade do seu coração, me dá chance, me ajuda a recomeçar. Davi estava pedindo cuidado e direção de Deus, porque ele aqui afirma a bondade de Deus. Ele diz, bom e reto é o Senhor. Ele é bom e ele é reto, ele é correto, ele faz aqui, Deus é verdade, a verdade está em Deus. Bom e reto é o Senhor, pelo que ele ensinará o caminho aos pecadores. Ele vai me ensinar. Eu sou falho, mas Deus vai me ensinar, Deus vai me orientar, Deus vai me ajudar a aperfeiçoar o meu caminho, Deus vai guiar os meus passos, guiará os mansos retamente. Ele vai guiar os mansos, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Aqueles que buscam ao Senhor, a Bíblia fala que aqueles que buscam a Deus são chamados de mansos no coração, né? É a mansidão de buscar a Deus, de ter a docilidade de buscar, de orar, de ter tempo com Deus, de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus. Então, isso traz mansidão para o nosso coração. E o salmista está dizendo que o Senhor vai guiar esses mansos e vai ensinar o caminho dele a esses que estão buscando a ele. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Todas as veredas, todos os caminhos de Deus são de misericórdia e de verdade. Todas as opções que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, todas as propostas dele para nós caminharmos com ele, é cercado de misericórdia e de verdade. Então, a gente tem perdão. Olha que coisa linda saber que tem um caminho, vamos imaginar assim, que o caminho de Deus são misericórdia e verdade. Vamos imaginar um caminho, uma estrada que tem muitas flores do lado, muito bonita. É imaginar um caminho que é cercado de bondade e misericórdia de Deus. Significa, eu vou caminhando e à medida que eu erro, tem misericórdia e bondade para me ajudar a consertar e continuar caminhando. À medida que eu falho, que eu enfraqueço na fé, o dia que eu estou desanimado, o dia que eu acho que Deus não está me ouvindo, que Deus não está me respondendo, que Deus não está comigo, tem dia que eu acho que eu estou abandonada, tem dia que eu acho que eu estou sozinha. Todos os sentimentos que eu tiver nessa caminhada, nesse caminho, esse caminho está cercado da misericórdia e da bondade de Deus. Deus vai estar ali comigo para renovar as forças, para me dar ânimo, para me perdoar, para me abençoar, para endireitar o caminho, me segurar pela mão, me ajudar a caminhada. Deus é esse Deus maravilhoso, que nos ama, que traçou um projeto de vida para nós, nos criou e nos deu um projeto de vida, de andar com Ele, ser dele. E esse é o projeto de vida que realmente traz
realização ao coração humano. A gente vê a humanidade caminhando loucamente, tentando se realizar e ser feliz. E esquece que a realização e a felicidade real está em encontrar com seu Criador, em reencontrar com seu Criador e andar no propósito dele para nós, não é? É aí que nós vamos encontrar a verdadeira alegria e felicidade. Então, que Deus nos ajude nisso, que Deus mostre o seu caminho para nós, que Deus dirija os nossos passos, que Deus nos dê esse entendimento e graça de entender os caminhos de Deus, saber que eu posso contar com a misericórdia e a graça dele para percorrer esse caminho, continuar a minha caminhada, que ele vai estar comigo sempre. Ele prometeu, Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar junto conosco. Então, creia nisso, amém? Encoraje o seu coração e continua na caminhada, fazendo essa oração. Senhor, me ensina, me ajuda, fica comigo, me dá aqui a mão, me ajuda a caminhar. E ele, com certeza, vai estar fazendo isso, como ele tem feito até aqui, amém? Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, no seu coração,